Galera, bom, vamos falar aqui dos jogos do Campeonato Brasileiro, como ficou esses jogos de domingo, os resultados. Deixa eu começar falando aqui já a respeito da vitória do tricolor carioca. O Fluminense venceu o Bragantino hoje por 2-1. Essa partida contou com a volta do Renato Gaúcho, né, ao comando do tricolor carioca. E bom, foi um jogo bastante disputado, um gol que saiu já na reta final, ali nos acréscimos. O Bragantino empatou também já no finalzinho com um gol de Pita, né? Teve um princípio de vai ali da torcida do Fluminense, mas já na reta final, Martinelli marcou o gol de vitória, gol de 3 pontos, gol importantíssimo porque foi a primeira vitória do tricolor carioca, beleza? E assim o Renato Gaúcho estreia com o pé direito no tricolor, beleza? 3 pontos muito importantíssimos. Já deu para ver algumas mudanças ali um pouco ali da questão do Renato Gaúcho, mas pouco tempo ainda porque ele chegou praticamente ontem, né? Então ele não teve tanto tempo assim para poder trabalhar, mas já chegou com vitória, sem mostrar como de vitória, e assim o Fluminense estreia vencendo o Bragantino por 2-1 dentro do Maracanã, beleza? Deixa eu dar uma olhada aqui também. Porque também tivemos aqui o empate. Esse empate aqui entre Atlético Mineiro e São Paulo teve 3 expulsões, como eu disse. Foi uma rodada com muitas polêmicas, tá? Esse jogo aqui também teve bastante polêmica. O treinador do São Paulo recebeu o cartão vermelho. O zagueiro do Atlético e também o atacante Calheri também receberam vermelhos, né? Então, ou seja, uma partida com 3 expulsões, que ficou também marcada por conta de muitos erros de arbitragem. Ou seja, os dois lados reclamaram bastante 0-0. Resultado ruim para os dois, já que o Atlético ele estreou, né, no Brasileirão com derrota, porque ele jogou fora de casa, e o São Paulo estreou em casa contra o Sport, mas ficou no empate. Então, ou seja, ambas as equipes não venceram ainda. O São Paulo foi para o seu segundo empate, e o Atlético ali agora tem um empate, agora jogando dentro de casa, e também uma derrota jogando fora de casa. Então, ou seja, resultado ruim para os dois, que 0-0 que não agrada nenhum lado nem outro, sem contar também os erros ali de arbitragem que atrapalharam o espetáculo, né? Que a gente sabe que infelizmente acontece. Também tivemos a vitória do Internacional por 3-0. Eu tô olhando assim pro lado que eu tô vendo o resultado aqui, tá, galera? A vitória do Internacional por 3-0 para cima do Cruzeiro. E essa aqui talvez seja a partida que vai ficar marcada, né? Que vai marcar a rodada negativamente, porque teve uma expulsão muito grotesca. Essa é a melhor palavra, né? O jogador do Cruzeiro foi expulso ali, segundo o árbitro, por ser o último homem, enfim, meio que um lance bizarro, né? E assim, desde o início ali, cara, do primeiro tempo, o Cruzeiro passou a jogar com um a menos. Inclusive já teve protesto, né? Da diretoria do Cruzeiro, de pessoas que trabalham dentro do Cruzeiro, porque realmente foi um lance bem, assim, na minha opinião, foi um erro. Foi uma expulsão muito, mas muito equivocada. Assim, o Internacional venceu por 3-0, gols de Borré, Valência e também Alan Patrick, né? E assim o Internacional vence o Cruzeiro por 3-0. Mais uma bela vitória do Internacional, mais uma partida que, como eu disse, vai dar muito o que falar por conta dessa expulsão que foi meio sem pé nem cabeça, beleza? Também tivemos o empate em 1-1 entre Mirassol e Fortaleza, um empate ali. O Mirassol ele estreou com derrota, né? Perdeu para o próprio Cruzeiro na estreia. E o Fortaleza venceu em casa o jogo, primeira rodada, né? O Fluminense. Então, né? Então seja o Fortaleza aí com 4 pontinhos. Já o Mirassol não conseguiu fazer valer o fator casa e acabou empatando em casa contra uma equipe muito forte que é o Fortaleza. Também tivemos um jogo aqui bem legal, esse jogo foi bem interessante, que foi a vitória do Palmeiras para cima do Sport Recife. Cara, e foi um jogaço. Eu vi, só deu para me acompanhar a primeira etapa desse jogo aqui. O Sport, ele empatou, o Sport saiu atrás, empatou o jogo e por muito pouco ainda na primeira etapa não virou com um belo gol, né, de falta, mas a bola acabou batendo na trave. Mas já ali na reta final, o Palmeiras de pênalti, inclusive os 2 gols do Palmeiras foi de pênalti. Inclusive o segundo pênalti ali, é, tem uma certa discussão, mas enfim. O Palmeiras não tem nada a ver com isso, foi lá, partiu, cobrou. E assim o Palmeiras vence, jogando fora de casa do Sport por 2-1. Resultado muito importante para o Verdão, que é um dos candidatos a brigar pelo título, beleza? E também tivemos um outro bom jogo aqui, que foi a vitória do Flamengo, também outro candidato ao título, vencendo por 2-1, jogando fora de casa do Vitória. Cara, fazer jogos lá na casa do Vitória é muito difícil. Né? O Sport e o Vitória também são equipes que sempre quando vão jogar em casa, a torcida apoia, estádio sempre lotado, então seja, arrumar pontos lá são muito importantes. E a gente está falando de 2 postulantes ao título, né? O Palmeiras e o Flamengo. Ambos venceram jogando fora de casa, uma baita vitória aí para os dois. Então, ou seja, o Wellington Rato marcou o gol do Vitória, e o Bruno Henrique e a Arrascaeta fizeram os gols ali do Flamengo. Né? O Flamengo
ele abre o placar já na segunda etapa, né? Esses três gols são na segunda etapa. Depois o Vitória empata com o Wellington Rato, ex-São Paulo. E já ali na reta final, Bruno Henrique, né? Ele marcou o gol da vitória, o gol dos 3 pontos. O Flamengo aí conseguindo essa baita vitória no Campeonato Brasileiro. Esse foi aqui os resultados. Vale a pena lembrar que tá rolando o jogo agora, nesse exato momento. De momento, está no intervalo, o Santos está perdendo em casa. Então, o Santos, por enquanto, até a gravação desse vídeo, está perdendo esse jogo em casa para o Bahia. Beleza, galera? Se gostou do vídeo, se inscreve aí, por essa moral comigo, segue aí. Daqui a pouco vai sair outro vídeo aí, como eu disse, react, tá, dos gols da rodada, beleza? Meu nome é Bruno Ferreira, esse é o Novo Fute, sejam bem-vindos, valeu!